voz mais destacada da pressão estrangeira em reação às queimadas e à devastação na Amazônia, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse ontem que o problema é uma crise internacional e que será discutido pelo G7. O grupo das nações mais ricas do mundo se reúne a partir de amanhã em Biarritz, no sudoeste francês. Vamos lá, Vini. Qual foi a reação do Bolsonaro e do governo a essa declaração do Macron? Vamos começar por ela. Pois é, a história toda se deu aí por mensagens pelo Twitter, né, Edgar? A gente já tá vendo aí o tweet do presidente francês Emmanuel Macron, que escreveu algo com uma foto ali, que a gente até vai falar daqui a pouco sobre essa foto, porque não é uma foto atual. Mas o que diz o Macron neste tweet? Nossa casa queima, literalmente. A Amazônia, o pulmão do nosso planeta, que produz 20% do nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise internacional. E aí ele faz a convocação, né? Membros do G7, vejo vocês em 2 dias para falar sobre esta emergência. É aqui bom a gente lembrar também, né, Edgar, daquele episódio que já teve ali uma certa divergência entre o Bolsonaro e o Macron lá no G20, né, naquela reunião do G20, do possível encontro que eles teriam e que seria um encontro para discutir algumas coisas. Aí o Macron falou que não, que era só para fazer ali um cumprimento ao Bolsonaro. Então já ficou ali algo mal entendido entre os dois. E agora o Macron faz esse tweet sobre a situação na Amazônia, coloca essa foto que não é uma foto atual, ela foi feita pelo fotojornalista da National Geographic, o Lauren McCart, e ele morreu em 2003 nos Estados Unidos, e a foto estava num banco de imagens. O Macron acabou utilizando dessa foto, que acabou sendo compartilhada também por outros artistas. Aliás, vários artistas que se engajaram também na causa usaram fotos antigas, né, como a Madonna, o Leonardo DiCaprio, o jogador Cristiano Ronaldo, a Gisele Bündchen, acabaram falando, né, dando a opinião deles sobre o caso, mas acabaram utilizando fotos antigas aí sobre queimadas na Amazônia. E aí o Bolsonaro respondeu também pelo Twitter. A gente pode exibir aí qual foi a resposta do presidente brasileiro, que diz o seguinte: Edgar, lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia, apelando até para fotos falsas, não contribui em nada para a solução do problema. Mais tarde também, por aquela tradicional live de quinta-feira que o Bolsonaro faz, foi uma live um pouco mais curta ontem, porque ele tinha outros compromissos. Ele disse o seguinte: um país, agora sem dizer o nome aqui, falou da nossa Amazônia, teve a desfaçatez de falar da nossa Amazônia. Estão interessados em você, brasileiro, que está me assistindo aqui, em um dia ter um espaço na região amazônica para eles. Então, essas questões nós temos que ter informações, temos que nos preocupar em buscar e equilibrar essa narrativa de notícias sobre essa região tão rica. Essa frase do Bolsonaro, portanto, durante a live de quinta-feira. E o general Vilas Boas, Edgar, também pelo Twitter, rebateu a frase do Emmanuel Macron, falando aí em soberania, né? Ele diz: com uma clareza oficialmente vista, estamos assistindo a mais um país europeu, dessa vez a França, por intermédio do seu presidente Macron, realizar ataques diretos à soberania brasileira, que inclui objetivamente ameaças de emprego do poder militar. Aí ele prosseguiu também nessa thread, se aprofundando um pouco mais aí sobre o tema, mas também rebatendo aí as falas do Emmanuel Macron, diga. Tem também uma grande saia justa, porque o nosso talvez provável futuro embaixador deu um show de diplomacia ontem. O Eduardo Bolsonaro tweetou um vídeo sobre o presidente francês, basicamente um vídeo que estava coberto com a taja idiota, idiota, idiota. Depois ele veio dizer que não disse que o presidente francês era idiota, o que, enfim, fez com quem lesse esse tweet e achasse o contrário se sentisse um idiota, afinal de contas, porque se fala, depois se nega o que se disse, enfim. Era um vídeo do Bernardo Kister, né, YouTube. Pois é. Até um vídeo antigo, não só sobre esse tema, chamando o Emmanuel Macron
de idiota, e o Eduardo Bolsonaro acabou compartilhando esse vídeo. Pois é, muita gente nas redes sociais passou a criticar o Eduardo Bolsonaro, que uma vez embaixador, portanto diplomata, deu um show de diplomacia. E reação no ímpeto ali, né? No Pois calor da situação, que acaba prejudicando ele, o próprio, né? Que tá ali na Berlinda, ali, com relação a essa questão da nomeação pelo pai à embaixada, que está prestes a ser votada, enfim, pelos senadores. Vamos a Brasília conversar com Zé Maria Trindade a respeito das medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, muitos considerando aí, inclusive, tardias, né, com relação a esse gabinete montado aí para a crise da queimada e da questão das queimadas na Amazônia. Bom dia, Trindade. O que se fala por aí? O que está sendo feito na prática em termos efetivos? Bom dia. É isso, Edgar. Muito bom dia a todos. É o caso aí que há fumaça e há fogo, né? Olha, essa repercussão internacional preocupou muito aqui ao governo e ao Congresso Nacional, principalmente a bancada ruralista. Eles fazem um esforço há muito tempo para dizer que o agronegócio não tem nada a ver com desmatamento no Brasil, não tem nada a ver com queimada. Este manejo cultural de queimada, ele é atrasado, já foi abandonado há muito tempo, e o produtor de proteína animal e vegetal, soja, e milho, e gado, e frangos, não tem nada a ver com desmatamento. Esse esforço vem sendo feito há anos e pode ir tudo por terra agora. Os ruralistas estão exigindo do governo, exatamente nesse gabinete de crise, né, um combate com informação. O presidente da Câmara criou uma comissão externa que vai acompanhar o desmatamento também, além, evidentemente, das queimadas. O grupo central do agronegócio diz que a postura do governo Bolsonaro e o discurso do presidente é que levou pessoas a desmatarem e a colocarem fogo. Primeiro o desmatamento, isso é sempre assim. Primeiro o desmatamento, depois o fogo. Não houve mudança de um artigo de lei. O Brasil não mudou nada, só mudou mesmo o discurso. E aí dizem os representantes do agronegócio, pessoas desavisadas entendem que o presidente Jair Bolsonaro poderia acabar acobertando esse tipo de crime previsto em lei. Então, há um trabalho muito intenso agora para formar interlocutores e mostrar, isso é uma empreitada difícil, né? Mostrar às pessoas, à comunidade de opinião pública e até econômica no exterior, de que não houve mudanças na legislação do Brasil e de que a tentativa é de reforçar na preservação ambiental. Isso na área do agronegócio. Eles dizem que MST, pequenos agricultores e grileiros, né, que são os invasores de terra, que são responsáveis pelos desmatamentos e as queimas. Agora, sobre o Macron, a ideia aqui é que se ele topar internacionalizar e abrir e dividir o Museu de Louvre, né, a Torre Eiffel, a Torre Eiffel, e cuidar da Catedral de Notre Dame, né, aí ele poderia falar do Brasil, e aí a gente iria para a Champs-Élysées. Antes, Edgar, de internacionalizar qualquer espaço, tem que se internacionalizar o ser humano. E o país que fala, a França, né, rejeita e não aceita pessoas vindas de outros países e tal para morar na França. É muito fácil falar de longe, né? Sim, Zé. É uma questão que envolve vários pontos de vista e de vários ângulos diferentes observar essa situação, né? Porque tem, obviamente, primeiramente, a questão da soberania do país, do Brasil, que tem a maior parte dessa floresta que é a mais importante do planeta Terra, e daí o interesse, claro, internacional, né? O que se observa em termos de política externa é que talvez o governo Bolsonaro seja muito mais simpático ao que vem, no caso, em alinhamentos com os Estados Unidos, do que um país que possa aventar qualquer possibilidade em criticar, né, as políticas e os direcionamentos nesse setor do meio ambiente. E está intrinsecamente ligado a essa questão que você colocou, que eu acho que é importante, Zé. E eu vou destacar da entrevista que o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB, concedeu ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Ele que é integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, fala exatamente isso da grilagem.
a grilagem de terra, que é essa apropriação indevida, obviamente, de terras da União, e depois a possibilidade de se esquentar, com o perdão do termo, até foi se falar em queimada, né? Mas esquentar essa documentação para que essas terras possam ser, no futuro ali, servir como um negócio para os próprios grileiros. Aí quem compraria essas terras que vem aí a questão, né? Poderia estar muito mais associado ao agronegócio mesmo, a quem quer expandir e tal. Mas vou passar a palavra para o Caio agora, com relação a esse ponto da nossa pauta aqui, que é a reação de líderes mundiais entrarem nessa discussão, né? O Bolsonaro vê as críticas ao seu governo se expandirem, como a gente falou aqui já, o Vini falou, o Zé Maria corroborou com a sua participação aqui, e essas críticas vão expandindo as fronteiras brasileiras. Caio, qual que é, a seu ver, a postura que o governo deve adotar? Porque se fala em, inclusive, boicote, retaliação com relação aos produtos brasileiros. Mas é exatamente isso. Aqui é muito importante a gente sair do micro e focar no macro. Então eu peço, inclusive, licença para um comentário mais longo, porque é o seguinte, vamos falar de pós-verdade, né? Pós-verdade é aquele conceito de comunicação, da comunicação contemporânea, que exprime a ideia de que na transmissão de uma mensagem, a realidade dos fatos, ela importa menos do que o seu apelo emocional. Portanto, segundo a pós-verdade, a opinião pública, ela vai se moldar mais pela emoção do que pela razão. Sentimentos e sensações importam mais do que números e dados. Portanto, aqui nós estamos diante de um terreno fértil para a construção de narrativas falaciosas, especialmente por repetição e especialmente usando como instrumento de disseminação, de reverberação social, o comportamento de manada e a sua tendência natural à histeria e ao pânico. Tudo isso é potencializado pelas redes sociais, como a gente viu no caso de uma foto equivocada, uma foto aí completamente intempestiva do presidente sendo reverberada, inclusive, por pessoas públicas. A questão amazônica ela é um caso emblemático do uso da pós-verdade na manipulação da opinião pública. Eu, pessoalmente, me recuso a atuar aí como uma caixa de ressonância para essa narrativa que quer destruir a reputação do Brasil. Por isso eu separei aqui 10 fatos elementares para baixar um pouco o tom da polêmica. Primeira coisa, a Amazônia ela não era virgem até 2019. Desmatamento e queimadas elas fazem parte da história recente da região. O Brasil preservou e preserva muito mais da sua vegetação nativa do que as outras economias desenvolvidas no mundo. Os dados são claros. Aqui nós temos 2/3 da vegetação nativa preservada, 66%. A União Europeia só 25%, a China 17% e os Estados Unidos 14%. Terceiro ponto, a legislação brasileira, com seu novo Código Florestal, ela tem viés progressista e ambientalista. Foi aprovada num governo de esquerda e teve como principal arquiteto, um político filiado ao Partido Comunista do Brasil. Quarto ponto, o agronegócio brasileiro de alto impacto, aquele para exportação, certo? Ele se caracteriza pelo quê? Pela tecnologia, pela produtividade, pela sustentabilidade. Para ilustrar um pouco o que o Zé Maria já trouxe para a gente, em 10 anos, as áreas de pastagem diminuíram 20%, só que a produção de carne cresceu 120%. Na produção de grãos e óleos vegetais, em 3 décadas, o ganho de produtividade foi de 2,5 vezes. Certo? Quinto ponto, a queimada como método de limpeza de terreno, como bem observou o Zé Maria Trindade, é um comportamento arcaico de pequenos produtores e de fraudadores também, de grileiros, de movimentos ilegais de ocupação de terra. Sexto ponto, queimadas naturais, elas são mais comuns nessa época do ano. Sétimo ponto, as condições climáticas, que são circunstâncias de força maior, são o principal fator para potencializar a queimada. Então, assim... E ainda, esse é um 8º ponto, ainda que essas queimadas elas fossem antropogênicas, ou seja, geradas a partir da ação humana, certamente elas não são coordenadas, elas não são nem estimuladas por políticas públicas do governo federal, não tem nada a ver. Nono ponto, também é razoavelmente impossível num país deficitário, que não garante segurança das suas fronteiras, que não garante segurança à vida dos seus próprios cidadãos, é impossível monitorar e punir todos aqueles que agridem o meio ambiente, embora esse seja o objetivo, esse seja o ideal. E aí tem um ponto que é engraçado, é uma pauta de ontem, mas quanto às partículas em suspensão, né, viajando por correntes aéreas, 27 milhões de toneladas por ano
viajam do deserto do Saara, atravessam o Oceano Atlântico e caem na Amazônia. Inclusive, é um fertilizante. Portanto, a fuligem que cobriu São Paulo, embora ela não fosse amazônica, ela poderia muito bem ser. E isso altera a nossa percepção emocional do fato, a percepção emocional em relação ao desmatamento, mas isso não pode alterar a realidade, a análise objetiva dos dados que são aí colocados. O Jorge Pontual, ontem na Globo News, ele relatou o clima de histeria promovido pela grande mídia americana e europeia sobre o tema. E é importante a gente lembrar, o viés dessa mídia progressista é internacionalista. Portanto, eles relativizam a soberania dos países e querem mais poder para organismos internacionais, como a ONU, a União Europeia, o G7 e por aí vai. Então aqui está um outro elemento perigosíssimo nesse caldeirão de narrativa, que é o interesse das grandes potências econômicas em frear o desenvolvimento de nações emergentes, como é o caso do Brasil, praticando o quê? Protecionismo disfarçado. Eles usam a narrativa ambientalista de forma hipócrita, de forma cínica, para criar barreiras às exportações brasileiras de produtos agrícolas e de proteína animal, sem falar da parte de minérios. Eles não conseguem competir com a nossa carne, com o nosso leite, com os nossos grãos, e por isso eles usam supostos crimes ambientais para restringir o nosso comércio internacional. Usam o discurso de preservação ambiental para sequestrar a Amazônia do Brasil e colocá-la sob tutela internacional, para que o Brasil nunca utilize o seu potencial econômico e geopolítico de forma sustentável. Então, é como já preconizou o Enéas Carneiro, o interesse das grandes potências, ele não está nas árvores da Amazônia. Se essa fosse a questão, bastaria que a Europa reflorestasse todo o seu território. O interesse das grandes potências está no subsolo. Ouvintes, pesquisem sobre as suspeitas de crime ambiental praticadas pela Hydro e seus rejeitos de minério em nascentes do Amazonas. A maior acionista da Hydro, vejam só, é o governo da Noruega. E não sejamos ingênuos, nações não têm amigos, nações têm interesses. França, Noruega, Alemanha não são nossos amiguinhos, são nossos pares, às vezes aliados, às vezes competidores. E falando em cinismo europeu, para fechar, eu relembro ao ouvinte uma frase capciosa do presidente Macron no começo do ano, abre aspas, o nacionalismo é o exato oposto do patriotismo, e essa confusão conceitual é proposital. Ele quer que você se sinta patriota abrindo mão da soberania do seu país, abrindo mão das suas riquezas naturais, da sua autonomia econômica. Portanto, a situação que a gente tem é clara. Você tem a mídia internacionalista aliada às grandes potências construindo toda uma narrativa contra o Brasil, a ponto do presidente francês incorrer em fake news. E caberia a quem? Ao jornalismo brasileiro não se prostrar de joelhos para os gringos, né? Não se comportar como um bando de entreguista. Mas o ódio ao presidente, ele é tão grande que a mídia nacional, para enfraquecer o governo, contribui para o estabelecimento dessa narrativa, denunciando um falso terrorismo ambiental. Ou seja, para a gente atingir um governo de 4 anos, nós estamos correndo o risco de perder um patrimônio natural que é nosso há 400 anos. Isso é má fé e burrice. Ô Zé, Trindade, tá aí com a gente ainda? Sim, alô, tô aqui aqui tinha feito um sinal aí do telefone, eu não sabia se você estava com a gente aí. Nessa questão, o que é realismo disso aí, né? Claro que essa narrativa, essa briga narrativa vai sempre acontecer frente a olhares diferentes com relação a uma questão muito cara. Não só para o Brasil, que está dentro da sua soberania ali, proteger e ter para si, né, os benefícios de uma floresta que é a mais importante do planeta, mas também por ser uma área de interesse internacional, né? Uma área onde todo mundo está de olho e que, claro, ajuda, sim, por mais que a própria Amazônia consuma o oxigênio que produz, é uma fonte de manutenção do clima de todo o planeta. Para voltar aos dados, eu te repasso assim a pergunta, que é o seguinte: o governo Bolsonaro, não muito afeito a dados da ciência, visto aí o que aconteceu e dessas teorias conspiratórias que o governo gosta de alimentar e ter para si, para justificar talvez aí decisões ideológicas frente às mais diferentes pastas, no caso essa do meio ambiente não é diferente, a exoneração, por exemplo, do Ricardo Galvão, presidente do INPE, não me deixa mentir, mas tem dados recentes, de órgãos da NASA, de satélites da NASA, mais precisamente 2 deles, o Terra e o Aqua, que corroboram os índices apontados anteriormente pelo INPE.
precisa saber se o governo vai dar crédito à ciência e a esses dados também, que mostram esse aumento do desmatamento, proporcionalmente a outros momentos da história, não como os de maiores índices, mas também índices importantes, e os correlacionam, Zé, pelos dados gerados a partir das imagens, o chamado corte raso de floresta. Né, onde aquela vegetação rasteira, já seca, de fácil combustão ali, é queimada nessa estratégia conhecida também, não só por grileiros, mas por pessoas interessadas em transformar áreas de floresta originais em pastos para cultivo e para pecuária. E esses dados deste centro que trabalha com a NASA, de ciências biosféricas, chamado Goddard, de voo espacial da NASA, mostram os dados muito correlatos aos dados apresentados pelo INPE e colocam essa área de queima, os focos onde o calor é detectado pelo satélite, no cinturão pecuário, diferentemente das áreas onde o pasto é queimado, nessa técnica arcaica que você mencionou, Zé, para limpeza de pasto, para replantio, para uma nova safra. Quer dizer, é uma área que não está sendo queimada em regiões onde pode-se entender que elas são feitas para o plantio de outras safras, para a queima do próprio bagaço, como é o caso de soja, como é o caso da cana-de-açúcar. Quer dizer, é uma batalha, um jogo de interesses que está aí, mas nós temos uma realidade irrefutável à nossa frente, né? O que está sendo feito e o que vai ser feito em termos práticos para além da ideologia, para além da narrativa, para além da verdade dentro desse conceito de pós-verdade que a gente vive, Zé. Pois é, olha, Edgar, há sim uma guerra de informação, há sim uma disputa pela repercussão internacional, e isso vai impactar sim diretamente na imagem do Brasil e dos produtos brasileiros, né? Isso pode inclusive interferir, né, e jogar por terra um esforço de décadas deste acordo da Comunidade Econômica Europeia com o Mercosul e prejudicar enormemente o Brasil e principalmente a Argentina, né? São os dois produtores de proteína aqui que poderiam ganhar de uma forma melhor o mercado europeu. Mas é verdade, houve um aumento muito grande de queimadas, é sazonal nessa época. Sim. Geralmente há queimadas, principalmente aqui na região do Centro-Oeste, né? Mas há um aumento sim de queimada, há um aumento de desmatamento. O que não há é esta ligação do agronegócio com isso. Veja bem, o agronegócio, Edgar, não é feito por fazendeiros, não. Isso aí é uma grande indústria, é larga escala, demais. E eles aumentaram a produtividade, como diz o Caio. É verdade, é uma das maiores produtividades, que é a produção por metro quadrado, né, de plantio. Houve um aumento da produção pelo aumento de produtividade. Isso é muito importante. Isso assusta nossos concorrentes, sim. Mas o que acontece é que, com o discurso do governo, e mais do que o discurso, a postura e a falta de fiscalização, incentivou, e houve até uma certa campanha para Botafogo que o Bolsonaro garante em certas regiões. É evidente que esse raciocínio pode ser verdadeiro, de que grileiros fazem o desmatamento. É um processo. Primeiro, desmatamento, destocamento, depois coloca fogo e depois parte para a legalização. O agronegócio só entra com o terreno legalizado. E mesmo assim, há devolução de fazendas, porque o agronegócio aumentou a produtividade e não está ocupando todas as terras agricultáveis, né? É tudo artificial, irrigação, adubação. Não precisa de terra fértil como antigamente, que se desmatava para pegar aquela terra virgem, e as queimadas até aumentavam a contribuição de adubos orgânicos, né? Então isso não é mais uma realidade. O que há é uma guerra de informação e pode impactar nesse acordo Comunidade Econômica Europeia e Mercosul, que foi, olha, duramente negociado e que está prestes a ser concluído. Já foi assinado. Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília, Zé. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos. Vamos lá. Eu só queria repetir o que eu falei ontem. Enquanto tá todo mundo preocupado em ficar brigando no Twitter, no Facebook, e todo mundo formando opinião sobre, o fogo continua queimando.